Bola até 2 da tarde, tudo sobre a dupla Grenal. Final de semana tem Campeonato Brasileiro, né? A gente folgou aí durante a semana, ficou só observando de longe a Copa do Brasil. Mas final de semana já tem Inter e Joinville no sábado e Grêmio e Vasco da Gama no domingo, pra gente tentar aí ver onde é que a dupla Grenal vai terminar nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Tô com a bancada aqui, Ribeiro Neto, Daniel Oliveira e Luiz Carlos Reck. Estou com o jornal Metro aqui. Olha que beleza. Que tem a coluna do Reck hoje. Não é por causa da coluna, estava olhando os jogos aqui e vendo o que nós comentávamos há pouco na Rádio Bandeirantes. Tem para todos os gostos, né? Para todos os horários, jogo nesse final de semana. Uma salada isso aí, na real. Tem cara né? que entra na sala para ver o jogo no domingo, quando tinha jogo às 10 da manhã, o cara às 11 da manhã, chegava às 10 e saía à meia-noite. Não falava com a mulher o domingo inteiro. Não, mas isso é bom para o cara que recebe a visita da sogra, né? Tô ocupado vendo o jogo. Vai ficar, tô vendo o jogo e começa de sogra tarde não, vai... Mas a sogra atrapalha, não até deixa. de noite. Não, ela fica ali o tempo todo. Beleza. Nós estamos falando sobre a vida no início. Vamos já dar o recado para aí, você aqui, você participa conosco, né? Interage com a gente pelo Twitter, o @donosdabola_rs, na fanpage do Facebook, ou se preferir ainda no nosso Instagram, o @donosdabola_rs. O João Batista Filho está lá na Central Band do Esporte e nos traz o seu destaque. Boa tarde, João. Boa tarde, Chico. Eu quero dizer que é por isso que eu não tenho sogra. Só por isso, nada mais, Beleza. tá? Olha só, a Umbro Brasil acaba de divulgar no seu Twitter, há não mais do que há 1 hora atrás, Chico Garcia, uma novidade para o torcedor gremista. Trata-se de uma camisa comemorativa em relação aos 20 anos da conquista do bi da Libertadores da América. É uma camisa muito bonita, é uma réplica, tem até o patrocínio original de 1995, apenas, claro, o logo da Umbro ali ao lado, mas é uma réplica e ainda não temos a informação de quando ela começará a ser comercializada, mas já foi colocada nas redes sociais através do Twitter da Umbro. Chico. Muito Olha, bem. eu vou dizer assim, cara, Aliás, essa impressionante. camisa, os jogadores... Eu ia falar aqui agora. Não, essa é uma realização minha. Tu tá aprendendo. É ruim, É uma realização minha. Eu sempre quis ser o primeiro a falar no programa e nunca consegui. Isso é Não é consagração, baldaço, né? entendeu? Então agora eu estou conseguindo. Essa camisa foi a camisa que os jogadores entraram no campo aquela vez que o Grêmio comemorou o título da Libertadores da América. Eles entraram na arena do Grêmio com a camisa. Ah, tá. Você queria falar alguma coisa? Eu Tu acha que o Daniel falou não tem nenhuma relevância? Não tem nenhuma relevância. Olha Beleza. aqui, ó. Pela tua cara eu notei. É impressionante como é bonito a camisa do Grêmio, né? Assim, ó. Põe de novo aí, Paulinho. As cores azul, preto e branco. Por que põe de novo? Tu não conhece a camisa do Grêmio? Não, é para sublinhar dar o mais que eu tô ênfase, falando. É demais, Tá lá a cara. taça de campeão do mundo atrás. Né? Assim, ó, a camisa do Grêmio é uma coisa. Libertadores. A camisa do Grêmio é uma coisa linda, tá? Só perde para o do América Mineiro. Beleza, depois desse bandeiraço a gente fala do Internacional, uma vitória sobre o Joinville nesse sábado, somada com tropeços de Santos, Palmeiras e São Paulo, pode colocar o Inter no G4 do Campeonato Brasileiro. E para esse jogo importante o time não vai ter o comandante Argel à beira do gramado. Acompanhe. O goleiro Alisson vive grande fase, mas também é um dos jogadores com mais preocupações nesse fim de ano. Além de ter que manter o rendimento para seguir na seleção brasileira, ele volta as atenções para o Inter no Campeonato Brasileiro. A gente está na briga, a gente está perto de conseguir conquistar esse nosso objetivo, já que os outros, os principais, não deram. Esse é um objetivo que vai nos ajudar muito para o ano que vem. Alisson ouviu atentamente o longo papo de Argel. Primeiro com um grupo, depois com outro. O time de amarelo era para ser o titular, só que D'Alessandro estava na equipe de colete verde e deve começar o jogo contra o Joinville no banco. O time treinado pelo Argel apresentou várias mudanças e por diferentes motivos. Tem lesão, tem suspensão, enfim. Pode deixar que a gente mostre então quais foram os testes feitos pelo treinador colorado. Vamos lá, o coletivo começou com Hernando na zaga no lugar do suspenso Paulão. Zé Mário ganhou a chance na lateral esquerda. No meio de campo, Anderson e Alex. E no ataque, Vitinho entrou na vaga do Lisandro Lopes, lesionado. Depois, na segunda parte do treinamento, alterações. Entraram Eduardo Sacha e D'Alessandro, agora sim entre os titulares. Mudou também a defesa. Juan entrou na zaga e Hernando voltou para a lateral. Fica difícil dizer com certeza qual será o time que entra em campo. O curioso é que o Argel está fora. Isso mesmo,
O treinador foi suspenso porque xingou um dos bandeirinhas na partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O auxiliar Galego assume a função. O Galego é uma grande pessoa, né, que acompanha o Argel aí já há muito tempo, nessa caminhada dele. E o Galego vai representar muito bem o Argel aí na beira do campo, pois os dois têm os mesmos pensamentos, têm os mesmos objetivos traçados. De qualquer maneira, o Inter quer vencer o Joinville para, quem sabe, entrar no G4. É o jogo que está definindo. Qualquer vitória ou derrota pode mudar lá em cima na tabela, está tudo embolado. Então, o nosso pensamento está só no Joinville, que é o próximo jogo. Então, agora é lutar para sair com os 3 pontos. Lateral direito, o William, e o Internacional sem Argel à beira do gramado para enfrentar o Joinville. Como eu falei na abertura do programa, né, a gente vai falar sobre isso, que resultados concomitantes podem colocar o Inter no G4. A gente já debate sobre isso. Antes eu tenho um recado para você aí de casa, morador de Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo, que busca internet de qualidade assim como eu. Nós temos uma novidade para você. Chegou a Sky Banda Larga, a internet da Sky. E como eu tenho dito, gente, é muito fácil de instalar, não precisa quebrar parede, puxar fio, nada disso. Coloca na tomada, já começa a funcionar. É mole? A internet da Sky tem Wi-Fi grátis para você navegar com qualidade em qualquer canto da casa. E uma ótima estabilidade no sinal, porque aquela internet que fica caindo toda hora, você conhece, não dá. Quem já é assinante, ou se assinar a internet junto com a TV Sky, aí o valor mensal da banda larga sai por R$ 67,90 mensais. Vale a pena, não é? Isso mesmo. Agora a melhor TV por assinatura também tem internet. E atenção, para você que está nos assistindo agora, temos uma oferta especial. Garanta o melhor da dupla Grenal e os jogos completos do Brasileirão. Essa reta final agora emocionante, R$ 134,90. Ligue já e garanta 2 pontos, hein? 2 pontos dentro da sua casa. Você assiste ao programa que quiser, na hora que quiser, sem ter que dividir o controle remoto. Que maravilha. E mais, se o pagamento for no cartão de crédito, você ganha na hora 2 meses de HBO. Isso mesmo, 10 canais da rede HBO. Imperdível, mas tem que ligar agora. Essa promoção para você que nos assiste. TV por assinatura e internet não é tudo igual não, hein? A Sky é muito melhor. Ligue agora mesmo, 0800 600 3490. Fala, Ribeiro Neto. Tá, sabe que eu tô aqui para falar, estou aqui para falar as verdades. Saidinho, né? Tu tá saidinho, né? Eu vou dizer algumas coisas, eu vou falar para vocês. Mas assim, aumenta essa tua tese mais uns 2 minutos antes de tu falar exatamente o que tu quer. O jogo decisivo pro Inter é amanhã. Não, tu tá brincando. Jogo decisivo pro Inter. Não, Ribeiro, tu tá brincando. O Ribeiro tá com essa... Deixa eu terminar minha tese. Não, eu tô assim, agora caiu meus óculos. Tá estupefato. Jura? Eu sei onde tu quer chegar, porque tu já fez isso no apito final e tu tá tentando desmerecer a minha opinião, mas não tem problema nenhum. Eu já passei pelo que tu passou também, já fui invejoso. Não te preocupa. Não, o Internacional já não dá mais para cobrar rendimento do Inter. Não vai melhorar, o Inter eu já não falei vai... isso nos programas. Tá dizendo que ele tá copiando a sua Eu só gostaria de repetido o que eu já falei. Eu só gostaria de concluir. O Internacional é obrigado a ganhar o jogo amanhã. Não. Sim, é uma obrigação. Tá, deixa assim. Eu ia começar a construir a tese. Agora, eu vou tentar completar. Sabe o que eu fiz? Tu viu como é que é? Ele não entendeu o que eu fiz. Tu conseguiu não entender o que eu fiz. Só quis me interromper. Não, eu quis te imitar, Ribeiro. E aí tu debochou de mim. Não. Tu não teve o talento que eu tenho para fazer isso aí. É que ele quis dizer que o jogo do Joinville é difícil. Então eu vou te imitar tendo o talento que tu... Tá bom. O jogo do Acho que o Joinville Joinville faz 3-0 no Inter. Agora eu te imitei com talento. Que mau caracterzinho, Não, hein? caráter eu não tenho. Não, mas eu tenho certeza que tu vai dizer que o jogo amanhã, olha, o jogo é complicado. Mas não é, o Chico, agora presta atenção, vou falar sério, que como eu sempre faço aqui no programa. Claro. É que as pessoas não entendem. E eu vou fazer, eu não posso. O mundo inteiro não te entende. Não, eu não posso. Eu não vida, posso obrigar as pessoas a ter a cultura, o teu alcance. O alcance para entender. Mas eu acho às vezes que eu falo as obviedades. Acabou de mandar longe o telespectador. Isso aí. Não, a maioria do telespectador entende. Tá. Né? Nós agora, então somos burros. Um pouquinho só. Beleza. Agora tem o seguinte, ó. Há muito tempo não existe mais jogo jogado. Quando eu falei das dificuldades que o Grêmio ia enfrentar a Chapecoense, vocês acharam que eu dei um tiro na lua. Não, e foi. E vocês não conseguem enxergar. Tava 2-0, hein? Que isso aí é uma coisa cada vez mais natural, não é mais zebra. Não é natural o Chapecoense virar um jogo na casa do adversário. Se o Internacional... O Chapecoense ganhar do Grêmio é uma hecatombe, né? Acontece uma vez. Não, aconteceu 2 vezes esse ano, tu vê.
Só que olha onde é que tá o Não, Grêmio. acabou, tô onde é que tá o Grêmio, onde é que tá a Acabou. Chapecoense? E perdeu as duas para a Chapecoense. Tô dizendo alguma mentira? Tá, mas ele enfrentar dificuldades contra a Chapecoense... Perdeu as duas para a Chapecoense. Assunto E encerrado. onde é que tá o Grêmio, onde é que tá a Chapecoense? Ganharam o quê? Não, eu quero voltar Eles ganharam? eu quero voltar ao mote da matéria, que é a questão do Internacional. Qual é o mote da eu matéria? vou concordar com o Ribeiro que eu acho que esse jogo não é um jogo difícil, eu acho que é um jogo chato. Ele é um jogo chato. Todos os jogos são chatos a partir de agora, porque o Joinville vai fazer uma Copa do Mundo porque está caindo. Não. Tá? Mas Vai ter gente que não vai já ter mais teve- nada pra ela- falar. Ela Daqui já a teve a pouquinho, mas não é o competição. caso. Só que a gente também tem que levar em consideração, Ribeiro, que ela teve toda a competição até agora para fazer e não fez. Teve toda a competição para fazer e não fez. Tá bom. Tá? Então não é em 90 minutos que vai fazer. Para aí, tu não vai tirar do Inter o favoritismo da vitória amanhã, né? Não tiro a obrigação, não tiro o favoritismo. Pô, pelo amor de Deus. O que o Ribeiro está dizendo é o seguinte, pode o Internacional até se complicar contra o fraco time do Joinville. pode, se não né? fosse Mas fraco, pelo não Inter. seria vice-lanterna. Pelo próprio Inter. Pelo próprio Inter. Mas pode o Internacional tocar 6 como tocou no Vasco da Gama. Não é comum, porque o próprio Vasco melhorou depois daqueles 6. Tirou proveito daqueles 6, porque a humilhação já estava ficando demasiada. Eles não só eram lanternas, como tinham 13 pontos na competição, era o maior fracasso da história dos pontos corridos. Foi horrível. Só que o Joinville, jogando contra o Grêmio aqui, impôs dificuldades ao Grêmio, mas pode tomar uma goleada. E fazer goleada no Inter ele não vai fazer aqui. Fosse lá em Joinville, ainda aconteceu contra Lá em Joinville Chapecoense. tem imagem aí, né, Paulinho? O Internacional venceu 2 a 2 a 0 0. enquanto a gente fala aí. Gols Jogando do com os Hever e do reservas. Vitinho. O Internacional tem uma vantagem que é um banco de reservas mais reforçado amanhã. Bem mais. Bem Pode ter mais. até o Sacha. Pode ter o Sacha. A tendência D'Alessandro. é que o Sacha. D'Alessandro. O Então, Inter quer pode dizer, ter uma meia cancha no primeiro tempo, com o Alex e o... D'Alessandro ou Não, o não, Anderson não. Não. Alex e Anderson e no segundo tempo a titular. Sim, Antiga. sim. Com D'Alessandro e Sacha. Não, sim. o Inter ele, Sim, os dois. ele melhorou o banco de reservas. E outra, os treinamentos, pelo que a reportagem está descrevendo, o Argel está conseguindo fazer com que o time de novo fique compactado, que era algo que o Inter perdeu e que recuperou nos últimos jogos. E se viu muito bem contra o Palmeiras, se viu também contra o Sport, embora a defesa do Inter não tenha jogado bem, mas se viu contra o Flamengo. O Argel, com o primeiro tempo que o Internacional jogou contra o Flamengo, ele dá a entender que o Inter está numa recuperação, não a ideal, mas pelo menos está. A gente já tem um universo de jogos mais próximos. O Inter tem resultados, mas não tem desempenho, né? E não vai ter, como eu já falei, agora você, ainda bem que reconhece Não, isso. eu não reconheci, eu só sublinhei, porque é uma obviedade, né? Não é, tem gente que acha que o Inter pode ter linhas de transição e não sei o que Tá mais. fazendo uma não, crítica com quem não está no programa. E não vai ter nada disso porque não tem nem tempo para isso, tá? Então, agora tem o seguinte, Danielzinho, tá? O D'Alessandro vai jogar ou não? Banco de reservas deve ficar. Mas por quê? Por opção do técnico, que só jogam 11. Mas, E o Internacional mesmo vem assim reagindo. não tem vaga pro D'Alessandro. O Inter vem reagindo. Ribeiro, o D'Alessandro vai ficar no banco de reservas por deficiência técnica. Exato. Mas é brincadeira. Só falta tu não dizer isso. Pô, que má Ribeiro- vontade. Não, eu só fiz uma pergunta. não é, tu tem eu uma- não preciso ter um chilique. Não, Aqui, não, eu não, vou não, falar não a entra verdade nisso aí. aqui. Alô, telespectador. Vem cá, olha aqui, ó. Não consigo falar alguns assuntos do programa que parece que são proibidos. E eu sou censurado, às vezes, aqui, porque eu não posso ter opinião sobre o grande, o majestoso, o fantástico D'Alessandro. Qual é o problema? Não, mas você acabou de reforçar todos que defendem o D'Alessandro. Por quê? Sem se dar conta. Porque se é para colocar um jogador num sacrifício ruim, ele pode ser colocado porque ele fica fora de toda a competição. Mas não ele tem problema, ficou. não vai fazer. Mas O D'Alessandro ficou. tem... O D'Alessandro, sabe quantos jogos o D'Alessandro jogou no Campeonato Brasileiro? A gente vai 8. abordar isso, a gente vai abordar Sim, isso na isso aí sequência. depois. Eu queria que tu tivesse esse piti quando o Meneghetti apresenta o programa, que é o principal Mas defensor não do dá, D'Alessandro. eu não posso, porque se o Meneghetti Ah, é meu tá bem. chefe, aí ele vai me demitir. Eu não posso. Então, mas ele assiste o programa, sabia, né? Não, mas só tem uma coisa. Colocar um jogador ruim não tem problema nenhum. Perde pro resto da competição, até se livra da naba. Agora, colocar um jogador bom a meio pau, como está o D'Alessandro, com hérnia de disco, tem que ser Mas com não dá pra muita contar, paciência. não dá pra contar mais pro D'Alessandro, Sabe Regis. que o Joinville, tem times que não vão bem porque são inexperientes, né? Outros têm experientes demais, mas num estágio de ex-jogador, e outros que não são bons mesmo. E o Joinville não é um bom time. Só que o Joinville é aquele time que, pelo fato dele não ser bom, ele pode não deixar o outro jogar.
Isso acontece quando tu enfrenta um adversário que é mais organizado, que também não é o caso do Inter. O Vasco e o O Joinville... Inter melhorou um pouco mais. Né, que mete gol. Daí tem esse outro menino que é atacante, que jogou contra o Grêmio, uma enormidade, que eu até esqueci o nome. Mas o Joinville e o Vasco estão jogando melhor. Eles estão lá embaixo, mas em relação ao que foram na competição, os dois já eram dados como rebaixados. E foram ressuscitando. Hoje pode rebaixar o Figueirense e pode não rebaixar o Vasco. Pode rebaixar o Avaí e não rebaixar o Joinville. Pode rebaixar o Coritiba. Está completamente indefinido. 4 pontos a diferença. Mas 19 para 33. É que essa é uma reta crucial do campeonato. Essa hora aí, se não tiver... Não pode patinar. É o sprint que os clubes têm que ter. João Batista tem participação da galera aí. Claro que o Ribeiro Neto é o nosso personagem preferido, ainda mais na sexta-feira. Aqui o Márcio está dizendo, Ribeiro, tu tens que tirar o estresse dele aqui na Cidade Baixa. Estamos te esperando. Para um pouquinho. Vem cá, vem, Vai lá, vem, Ribeiro, por vai lá, favor. Alô, CD. Chegando. Sexta-feira acontece isso, tá? O Peterson, duvido a bancada mandar os parabéns pro meu aniversário. Abraço a todos aí. Peterson Morinha, manda um abraço, parabéns pra ele, Chico Garcia. Claro, um abraço, Peterson. Grande, Peterson. Aniversário da nossa bancada. Beleza, hoje à noite vamos te dar aquele abraço no churrasco aí. É isso aí, estamos esperando lá pro Pode churrasco. ser a CB também. Opa. O Gabriel tá dizendo que o Ribeiro Neto é uma mala, a gente concorda, evidentemente. O Silas tá falando que o mundo inteiro não concorda com o Ribeiro. E o Twitter fake do Vitório Pífero, o @sinceropífero, vitorioso Pífero, segundo ele, o João Batista é meu amigo, fazendo uma corneta por uma entrevista que eu e o presidente Vitório Pífero tivemos apenas uma pequena altercação e aí depois ele brincou que eu era amigo dele. O Michel tá dizendo o seguinte, quem vocês queriam ver na lateral do Grêmio? E aí ele deu as opções que o Michel considera ser as melhores. Vamos lá, Iago Pikachu, Apodi ou Mário Fernandes? 3 opções para vocês. O Mário, né? Mas Mário Fernandes. o Mário tá bem lá no CSKA. Eu não sei se ele está bem no CSKA, não sei. Eu vi, já tem alguns meses. Porque eu falei com o Machado esses dias, eu fiz uma entrevista, não sei se eu escutei mal, ele falou que estava preocupado lá com o Mário lá. Mas parece que ele não fugiu, né? Pelo menos isso. Não, o Mário tá bem centrado. Esse é um lá jogador agora. Até porque na Rússia, se tu fizer alguma coisa errada... Eles prendem o passaporte. Esse é um jogador que vacilou, né? Como a gente costuma Vacilou. falar. O cara é gente boa, mas vacila. Até o caso do Ribeiro. É o né? Ribeiro. Mas ele acabou merecendo perdão, voltou para a seleção. Então ele já deu uma recuperada. Mas sinceramente, Reca, eu acho Quando que embalou, né? o espaço dele na seleção era agora. Não. Eu acho que essa hora abriu a possibilidade. tem O Rafinha pediu pra sair, o Fabinho não é essas coisas, e aí tá o Danilo e o Daniel Alves ali, o eterno Daniel Alves ali. Ele ainda se mantendo. perdeu o trem. Eu não sei se perdeu, acho que talvez se ele indo pra um grande centro aí. Aqui, ó, ele tem que voltar a jogar futebol no Brasil. Pode ser. Senão não vai ficar seria um complicado indício. para ele. Então fica lá ganhando. Vamos falar de Grêmio, então. O repórter Carlos de la Rocha acompanhou o treinamento do Grêmio nesta sexta-feira lá no CT Luiz Carvalho e traz as informações aqui no programa. E aí, pessoal, todo mundo que está ligado no Donos da Bola, qual será a equipe do Grêmio que enfrenta o Vasco no domingo? O técnico Roger tem dúvidas, a começar pelo goleiro. O Marcelo Groy está treinando normalmente, aparentemente recuperado da lesão no ombro esquerdo, mas a gente não tem certeza se ele vai para o jogo não. Se ele não atuar, vai jogar o Bruno Grassi, que tem participado aí dos últimos jogos. Na zaga, o Jeromel está suspenso e fica um questionamento se vai jogar o Bressan ou o Rafael Thierry. No ataque, uma ausência confirmada, o Luan nem viaja para o Rio de Janeiro, está fora por causa de um edema na coxa direita e daí deve jogar o Pedro Rocha. A gente não tem certeza porque o técnico Roger não indicou o time para a gente no treinamento desta sexta-feira. Uma outra dúvida, que daí não é em relação ao time, e sim ao comportamento do tricolor. Depois da derrota para a Chapecoense, da surpreendente virada da Chapecoense na Arena no último domingo, qual será o comportamento do Grêmio no Rio de Janeiro? O técnico Roger responde pra gente. O Grêmio que o torcedor tem visto e o que motivou a voltar para o estádio e saber que dentro ou fora de casa a sua equipe vai brigar sempre pela vitória. Que vai estar concentrado os 90 minutos ou até o apito final do árbitro durante o jogo inteiro. Esse Grêmio que nós somos e que nós temos que a todo momento comprovar. O Grêmio enfrenta o Vasco da Gama. Daqui a pouco a gente debate essa questão do Marcelo Groy aí, que até participou do treinamento pela manhã, mas tem um jogador que está fora, que é o Luan, e que
Se a gente verificar os últimos jogos, alguém pode pensar, não é tão desfalque assim, mas ele é um dos principais jogadores do Grêmio na temporada. E realmente não vem bem, mas agora tá fora, vira desfalque. Será que não, esse jogador não está agora sentindo desgaste, né? Porque ele teve um edema na coxa, né? Ele já tem o problema na planta do pé. Não é nada disso. Agora ontem, no final da tarde, a informação era o contrário, que ele jogaria. Pois é. Sim, ele sentiu ontem. Eu acho que eu é uma até gostaria de perguntar pro doutor Francisco, que é médico, né? Formado em medicina esportiva. Por que tu está tentando me atingir no programa hoje, Não, estou tentando te atingir. Eu fiz uma colocação, digo, será que esse jogador não estaria sentindo essa coisa de jogos? Teu parecer médico é importante. Eu vou dizer uma coisa para vocês, então. Vai dizer? Nossa, que coisa. Vai dizer uma coisa para nós. E presta atenção para aprender. Vamos prestar atenção, olha aqui, então. O Luan, já falei, está sofrendo com a marcação que agora se tornou previsível para o time do Grêmio. Não, é verdade? Eu falei primeiro isso, vocês, graças a Deus, estão copiando agora. E o Luan, ele talvez tenha que ter do Roger uma atenção especial, porque ele é jogador muito importante. Embora com problemas de definição, ele ainda é o jogador mais proativo do Grêmio em movimentação. É mesmo? E eu não quero e não vou deixar que os maldosos críticos do Luan, tá certo. entendeu? Venham colocar no pobre garoto a culpa pelo mau desempenho dele nos últimos jogos. É uma culpa do contexto. Que rasteiro. Eu estou tentando proteger o Luanzinho Ô, Ribeiro, tu é um cara que costuma dizer que está no programa para falar as verdades. Tu não vem fazer média com a torcida do Grêmio, te recuperar pelo fato de tu ter dito que o Grêmio seria rebaixado. E é engraçado que rasteiro! É engraçado que o Ribeiro é o seguinte... Eu nunca falei isso! Mas que rasteiro! Quase. O Ribeiro diz o seguinte, quando o Luan está em grande fase, o Ribeiro vem aqui, brada, ergue uma espada e diz assim, vocês pintam todo mundo de craque, vamos... Aí quando o Luan não está bem, que a gente tem que fazer críticas pontuais, vem o Ribeiro aqui, vocês estão sendo maldosos com o menino. Tem uma diferença, tem uma diferença tática no time do Grêmio que nós precisamos situar. Obrigado, Rec, obrigado. Porque se a gente simplificar demais, que é tratar melhor, não sei o que, a gente não vai entender. O centroavante Bobô não era peça fundamental para a cabeça do Roger quando o Luan era o grande destaque. Passou de uma hora para outra a ser uma peça fundamental. E o Luan, que sempre foi protagonista, virou coadjuvante. Quem era o centroavante do Grêmio antes? Não tinha, era uma movimentação. Era o Douglas, que aparecia como centroavante e fazia gols como centroavante. O Luan corria junto, do meio campo para frente, e o Pedro Rocha também. Acompanhavam os lances em velocidade, com o Douglas fazendo gols e tudo mais. O Bobô, Juliano, todo mundo aparecia. Exatamente. O Juliano e o Luan vinham de trás, e o Douglas projetado um pouco mais à frente, até para não cansar. E o Pedro Rocha abrindo espaços para que todo mundo entrasse e fizesse os gols. Com o Bobô, essa história de empurrar os zagueiros para trás, né, e numa alternativa diferente, o Luan perdeu o protagonismo. E foi jogar para o lado direito. Foi jogar exatamente. Ele saiu uma alternativa de jogo. Ele saiu de onde ele jogava buscando o jogo, ele ficou mais perto da direita. O Luan não está conseguindo, ou o Roger, ou o Luan, encontrar uma alternativa, porque senão eu vou chegar à conclusão que o Luan só joga com uma determinada formação, que ele não consegue se adaptar a uma nova formatação. O Roger não tenha conseguido nem treinar esse tipo de situação. É verdade. Sim. Também é isso. E para não ficar tão previsível, ele colocou o Bobô para ludibriar a ação dos adversários. Só que acabou ludibriando a ação do próprio Grêmio. O Grêmio caiu de rendimento, mudando a estratégia. Mas é que o Pedro Rocha também caiu de rendimento. Caiu. Mas aí ele tem o Fernandinho, ele tem o Everton. Qual era o forte do time do Grêmio? Por que o Grêmio não estava sendo tão previsível assim? Porque era difícil marcar o Grêmio. A característica do Grêmio sempre foi a movimentação. Jogadores de velocidade circulando, um toque rápido, né, que aí é a questão do treinamento do Roger. O Ribeiro está tentando me desestabilizar aqui. Então, essa era a maneira do Grêmio jogar. Entrou um jogador posicionado, alterou bastante a movimentação da... Mas tu sabe, Daniel, que o Bobô nos cara, tá difícil hoje, hein, cara? Mas nos primeiros jogos ele jogou no lugar do Luan. Ele se movimentou mais. Mas ele fez a função do Luan.
Porque o Luan não estava. Não estava. É isso aí. Ele fez o lugar E do ele Luan. rendeu mais. Os dois juntos não conseguem. Bom, vai ser um problema se o Grêmio conseguir jogar melhor agora sem o Luan, com o Bobô fazendo essa função e tal, porque vai ter que achar um lugar para os dois, né? Pode ser. E não está conseguindo Mas, gente, trabalhar aqui, isso. vamos lá, assim, vamos ser, pelo menos vamos Não é tentar. tudo a mesma coisa, senão o Grêmio não teria 55 pontos. Não é isso, Requinho, não é isso. Não O que é eu quero tudo a dizer- mesma coisa. O que eu quero dizer para vocês, assim, ó, e vou que quer tentar, dizer pra gente? pela última, eu juro que é pela última vez. Primeiro, tá? E é porque às vezes eu pareço chato, Tá, fala, entendeu? Ribeiro. Falando a Já mesma entendemos. coisa, entendeu? Qual é a tese? A tese é o seguinte, o Grêmio está bem. O Grêmio já conquistou o máximo que poderia, que é uma vaga na Libertadores da América. Então não enche o saco do Grêmio, tá bom assim. Fecha. Pronto. Feliz Natal. Não é. É que Feliz não Natal. vai ter mais. Não vai ter mais. Tranquilo. É isso aí. Só pode ter menos, Ribeiro. Acabou o ano. Se o Grêmio terminar em quarto. Pode ter. E é por isso que tem que manter. Isso O Grêmio aí. pode terminar na frente do Atlético. E não vai mudar nada. Tu faz assim, ó, Ribeiro. Uma coisa é tu ser segundo, né, Ribeiro? No Aí campeonato que é que tu. Ninguém que tu vai não... lembrar que o Inter foi quantas vezes em segundo lugar, o Grêmio já foi agora quantas vezes. Não é isso. Não adianta nada. Ô, Ribeiro, nós estamos falando de sequência de trabalho. E essa é uma gestão que pauta a sua filosofia de futebol com uma sequência. Né? O segundo lugar vai ser bom dependendo do ano que vem, claro. Mas, pô, o Grêmio começou o campeonato desacreditado. Sim, e aí E fez na uma parte final vaga na da competição, Libertadores, o que é Grêmio o que pode mais? ser o segundo colocado no Não, campeonato. Daniel, mas Não. a gente tem que entender o Ribeiro. O Ribeiro achava que o Grêmio chegaria em 10º, 9º, 7º, eu acho. Então o Grêmio mesmo. estar em terceiro Mas eu reconheço já isso. é uma taça pro Sim, Ribeiro. evidente, um milagre praticamente. Eu até aí acho que o Ribeiro, não é que tivesse razão na época, mas havia uma sensação de que o Grêmio não conseguiria chegar entre Com os o quatro. Felipão, especialmente. Com o Felipão e até mesmo que se trocasse o técnico, tivesse o Doriva, por exemplo. Tivesse vindo o Cristóvão, o Eduardo Batista, eu não Sabe-se sei. lá o que poderia ter acontecido. Poderia ficar em quinto. Mas o Roger também não era a primeira opção, então deu sorte. Era a né? quarta. Tá, mas eu acho que o Grêmio tem um ponto que é crucial, tá? Qual é? Independente de ser segundo ou terceiro. O Grêmio tem que não se enganar. O Ribeiro tá conseguindo me desestabilizar, cara. Pô, tá difícil assim, meu. Pô, cara, eu gastei uma fortuna no celular aqui, eu vou quebrar o celular na tua cabeça, cara. E o Ribeiro. Pô, mas que barbaridade, cara. Sabe no colégio, quando fica puxando o cabelo, né? No meu caso não colega tenho da cabelo, frente. né? No meu caso eu não tenho cabelo, o Ribeiro também não tem, desestabiliza. Mas eu tô quietinho. O Grêmio aqui, não cara. pode se enganar com o que aconteceu esse ano e o que está por acontecer ainda esse ano. O Grêmio não pode entrar no embalo que O agora tá Grêmio tudo certo, e grande vai, parte da imprensa esportiva do Rio Grande do Sul. Não. inclusive dizer Não. que o Grêmio não tem chance Não, de chegar. não. né? Não, deixa você, de ser um é que engano. tem muita gente achando que o Grêmio tem time, inclusive, para disputar Libertadores com isso eu, aí, ó. Ninguém está dizendo isso. Eu até acho o seguinte, tem várias contradições, não só na imprensa, como também dentro do próprio Grêmio. Quando o presidente fala que precisa de 4 anos para recuperar as finanças, ele só passou por 1. Ele vai sofrer mais 3, comprando ou não a Arena, que o Grêmio vai comprar. Mas, eu chamo de neurose Libertadores, até o Meneghetti, bom, então o bom é não jogar Libertadores. Não, o bom é jogar Libertadores, mas saber exatamente aferir o que precisa. Se contratar o Luiz Fabiano para o comando do ataque, é melhor do que o Bobô. Se o Grêmio conseguir um jogador melhor do que o Douglas, tá bem, né? Contrata o Sanches. Olha o banco de reservas que tu faz. Contrata o Sanches, por exemplo, né? Para dar uma atacada. Sei lá. Tudo isso é custo-benefício, né? Como é esse nome esse rapaz que fez o gol, que tem um nome engraçado, que fez o gol de falta? Pichurico, uma coisa assim? Esse que fez o gol do River. Tá, parei, como é que é o... Pisculite. Pisculite, né? o Pisculite, pelo que soube, vai ficar livre no final do ano. Se antenar, daqui a pouco contrata um Pisculite desses aí e acrescenta. Eu estava acompanhando algumas notícias aí do que futebol vocês se argentino. enganam. Alguns clubes estão em crise, tá? O Newell's Old Boys é um clube que vai passar por uma reestruturação. E aí qualquer é que parem de qualquer um argentino, chega aqui é bom. Olha um monte de argentino ruim. Pô, Ribeiro, não tenta combater o que eu digo por algo que eu não falei. Pisculite fez uma grande Libertadores. É brincadeira. Esse é o preconceito do futebol. Eu não vou mais criticar os companheiros de Rio O São Paulo. Sanches. Não vou mais. E o Sanches. Não, tem um igual aqui. Um mediano. Tem um igual do lado aqui. O Ribeiro acha que com esse para time aí. que tá não dá pra ganhar Libertadores. Não Aí se fala em contratar, ele critica Mas igual. não sabe o que é? Eu sei o que é. E a imprensa não está enganada. Não, eu convoco Nós sabemos o que é terceiro. Eu convoco a memória Grêmio do quer ser torcedor. primeiro. O nosso telespectador, eu convoco a memória. Vocês lembram aqui, quando o Grêmio contratou o Vitinho?
tá? Com todo respeito ao Vitinho. E tenho mesmo, tá? Aí eu disse aqui, e eu fui... Cuidado que o Luan veio da Penapolense. Não é isso. Eu falei para vocês que o Vitinho não iria, pelo menos nessa temporada, conseguir acrescentar algo. Não falou isso. Falei Não, dessa forma não. Pior, eu falei. Sim, tu desdenhou demais. Na verdade, é o seguinte, e a nossa bronca contigo é que nós não sabíamos. Exatamente. Então, mas ninguém vai dizer, Ribeiro, você teve razão. Mas por que? Como é que Mas ele eu vou dizer que tu teve razão se tu falou sobre algo que tu não viu. detonou o cara? Você não é, mas é meio óbvio isso. E quando tu disse que Óbvio detonar, sem saber? E quando tu disse que o Jeromel tinha nome de remédio... Não fui eu que disse isso. Não, Era outro, foi outro. O Ribeiro Neto outro. defendeu uma tese sobre um jogador que outro? ele não viu Vai. jogar. Ele É defendeu um uma... que... Aí não deu certo e ele acha que... O Ribeiro defendeu uma tese sobre um jogador que ele não viu jogar e quer que eu diga aqui que ele estava certo. Não, que não sabe vai, que não é- vai é levar. Essa aí tu não vai Como levar. o Grêmio contratou muitos jogadores desconhecidos, Não. é difícil de lembrar quando o Ribeiro falou a favor e contra. Eu não sei o que ele falou do Marcelo Oliveira, só fala não contra. sei o que ele contratou do Erasmo. Tudo jogador de Série B. Tudo jogador demoliu. de Série B. o Erasmo eu critiquei. O Galhardo, meu Deus. Ô, João Batista, Mas fui o você primeiro tem informação elogiado. do Mário Fernandes aí, né? Exatamente, até porque a gente debateu o Mário Fernandes, eu fui buscar, falei com o Cauê Machado, agora que é filho do empresário Jorge Machado e trabalha com ele, diretamente com o Mário Fernandes. Ele está muito bem na Rússia, renovou recentemente, recebi a informação que vários clubes já o procuraram da própria Europa, só que os russos sempre dão a mesma justificativa. O Mário só sai se pagar a multa rescisória, a multa em alguns milhões de euros não dá para pagar, ninguém se arrisca a pagar esta multa. O Mário está com 25 anos, o CSKA é líder do campeonato russo, ele é titular absoluto, eu até vi aqui no site especializado sobre isso, o Soccer Ray, e ele nas últimas 10 partidas foi titular em todas, não saiu e marcou um gol. Ou seja, Mário Fernandes, pelo menos por agora, Chico, impossível. Não tem como. Isso para quem fala, líder do campeonato russo. Lá tem o Spartak, tem o Zenit, É líder de um campeonato tem nacional, uma de um certa país grande. competitividade, é isso aí. O Marcelo Groy, a gente tem imagens dele treinando hoje pela manhã, ele que não treinou ontem, havia treinado na quarta-feira, não treinou na quinta e treinou hoje, a gente tem imagens aí, mas não está confirmada a presença dele para domingo ainda. Existe a especulação aí se o Bruno Grassi joga ou se ele joga. Pois é. É estranho, né? Porque... Ele participou do trabalho que é o trabalho de simulação de jogo, né? Dá a impressão que ele está com medo de escalar o Marcelo. Então mas vocês aí- não podem criticar o Dunga de não ter convocado ele. Não, né? só um instantinho, Ribeiro. A gente tem que fazer uma projeção. Ele participar não desse lembro tipo de de alguém ter treinamento. criticado. Não. Como que não? Você não participa desse programa? Ribeiro, criticar por não ter convocado? Sim. Não, Então dá nomes Sim, aqui. no Cássio, Senão não, fica os não. babacas da imprensa. Não, Dá nome jamais aqui. faria isso. Ah, tá. Tá, aqui ó, o detalhe é o seguinte, se esse jogador jogar tem boi na linha. Como você tem boi na linha? Se o Marcelo Groi, que ontem não tinha 100% de condição, enfrentar o Vasco domingo, tem alguma Se coisa ele já errada. tem condições agora, em novembro vai ter mais condições. Ele participou de um treinamento que é uma simulação de jogo e ele não sentiu. Tá, gente, mas eu acho que são duas coisas. Acho que a não convocação do Dunga não a é só incerteza. pelo fato dele não estar 100%. Eu acho que existe uma desconfiança física em relação ao momento do Marcelo. Por mais que ele esteja recuperado agora, Com certeza. não há uma garantia de que ali na frente ele vai estar 100%. Com certeza. É isso? E a seleção brasileira, que é para ser o patamar mais elevado, não pode conviver com essa dúvida. E outra, Não pode fazer. viram a oportunidade de também convocar o Cássio, que estava merecendo uma chance. Então é a Deu brecha. prova, então é a prova que esse jogador atuaria. O Felipe Coutinho foi Porque convocado? ele é o ele é o Pois é. terceiro. Pelo mesmo motivo. Ele é o terceiro goleiro. Não, mas o Felipe Coutinho tem um outro motivo Tem, que o Dunga deu a extracampo. entender ali. Tem alguma coisa que pedimos informações, as informações demoraram, tem alguma coisa que levou o Dunga a não convocar o Felipe Coutinho. Agora, o Marcelo Groi, se ele não tem hoje 100% de condição, e ele é, no caso, o terceiro goleiro da seleção, certamente ele se recuperaria. Por ser o terceiro goleiro. Acontece que o Groi faz diferença Teria no mais Grêmio, dois. não na seleção. Só um pouquinho, Ribeiro. Teria mais dois, tá? Então, eu acho que o Dunga projetava a titularidade do Marcelo Groi, sinceramente. Não acho que não. Eu acho que antes ele projetava. não- por isso que ele não, tem não essa acho que não. Isso não essa temos ressalva como saber, na condição porque foi física. bem naquele momento que ele resolveu trocar o goleiro que o Gross Ó, machucou. pelo que disse o Tafarel, nós vamos falar sobre isso depois, o Alisson Era o titular. tá um pouquinho mais à frente. Isso O Roger falou sobre a situação do Marcelo Groy, vamos ouvir. A partir do momento que o Marcelo está no campo e treinando integralmente com os outros jogadores, é que ele está bem, né? A gente ainda tem que esperar o amanhã, né?
ver como ele vai, como é que vai reagir ali a questão do local que anteriormente foi lesionado, mas eu confio que ele vai estar bem para o jogo. E se não estiver 100%, o Marcelo é um cara experiente, sabe como administrar essas questões. O Bruno tranquilamente vai ocupar a vaga. É fato que a torcida do Grêmio, existe uma diferença, né? Pelo que eu entendi, é o Groi que vai definir se ele joga. Porque... que talvez, mas o que é? Questão de dor... Se for dor, realmente não tem como aí, medir a dor, o corte, aí a não convocação se justifica. Tem uma diferença, né, gente? Por mais que o Bruno Grassi tenha vindo como um grande goleiro do Campeonato Gaúcho, tenha dado resposta em algum momento, o Thiago chegou a comprometer. Quando tem o Marcelo Groi no gol, embora eu até diga que a temporada dele não é das melhores, pelo que eu espero do Marcelo, pela instabilidade que ele teve física, não em qualidade, porque o Marcelo, para mim, é um dos melhores do Brasil mesmo. Mas o ano dele deixou a desejar por isso. Mas ainda assim é uma diferença em relação a... Agora eu vou ser mais claro, então, com o torcedor do Grêmio. Não fique chateado ou se importando. Aliás, nem se importe com esse negócio do Grêmio na seleção. Porque para o Grêmio... Atenção no que eu vou falar. Para o Grêmio, e em consequência para você, torcedor do Grêmio, é muito melhor o Groi só no Grêmio. Grenalizando, que a gente... É ruim para o Inter enquanto clube que disputa competições e que ter o goleiro no seu time. Porque o Groi é bom para o Grêmio quando ele está jogando, não quando ele está na seleção. Nós vamos parar com esse negócio. Antes nós vibrávamos, goleiro do fulano, o nosso jogador está na seleção. O campeonato para, Ribeiro. A seleção só prejudica o clube. Tá? A não ser que ele queira vender. Tu está dando um discurso que agora não tem mais influência. Exato. Quando parava quando não parava o calendário, aí é que tá. Claro. Desgasta, pegando a deixa do Ribeiro. Tira de treinamento. Não desgasta, Ribeiro. Ele continua com o mesmo calendário, só que jogando na seleção. E treinando para jogar, que é a preparação mais forte. Agora, só para pegar a deixa do Ribeiro, o que machuca mais? Não convocar, tendo o goleiro do rival convocado, ou convocar e ele ser reserva do goleiro do rival na seleção? O que machuca mais nesta briga Grenal? Porque tem gente que não dá bola. Pô, já é uma honra estar na seleção e tal. Mas não pode ser reserva do Alisson. O Alisson não pode ser reserva do Groi. Tem isso mesmo. Será que o Dunga também não essa quis? A paranoia que existe aqui é uma coisa... O João Batista tem informações sobre a renovação do Edinho, volante gremista. Acabou de sair no site do Grêmio uma foto do Edinho com o diretor executivo tricolor Rui Costa, ambos comentando e já colocando no site a renovação até final de 2017. Aquela informação que a gente já estava trabalhando por mais 2 temporadas. O Edinho tem um áudio no site em que o Edinho está muito emocionado, comemorando demais esta renovação e dizendo que é um dos momentos mais importantes da sua carreira. Hoje, mais cedo, no CT Luiz Carvalho, o técnico Roger revelou na entrevista coletiva, que foi ao ar até na Rádio Bandeirantes, FM 94,9, Chico Garcia, o técnico Roger dizendo o seguinte, que o Edinho o procurou na sua sala e disse, chorando, agradecendo ao comandante pela oportunidade por ter resgatado a sua carreira. O Roger disse, não, eu não resgatei a carreira do Edinho, eu apenas dei uma oportunidade para ele e ele sabe que é muito importante para a gente. O Edinho chorou na sala do Roger. E finalmente fica esclarecida a questão de 1 ou 2 anos, né? Porque todo mundo dizia, não, é 1 com possibilidade de 2. Não, é 2. Mais uma vez eu vou dizer que é um negócio incompreensível. Tá, mas já acabou, Ribeiro, já foi. Não. Mas ninguém me explicou. O Edinho está aí, renovou, mas hoje não adianta mais explicar. Um jogador que renovou por mais 2 anos, 6 meses encostado. Mas o que importa é que o Norte, o Grêmio mudou o rumo das coisas e reencontrou o Norte, renovou o contrato com o Edinho e o Edinho vai jogar. E tem muitas situações... Ficar remoendo agora o que já aconteceu. Tem muitas situações que aconteceram nesse período. Primeiro, Edinho foi contratado para ser o patrão ali da entrada da área. Para ser o número 1, o marcador à frente dos zagueiros. Não conseguiu ser. Segundo, o Edinho ficou alijado porque marcava com os olhos, de acordo com a análise do Filipão. Terceiro, quando voltou, aceitou a reserva. Quarto, o Grêmio acha que é bom ter o Edinho mesmo na reserva por mais 2 anos. Por quê? Porque ele é bom de grupo, porque ele não marca só com os olhos e o Roger viu que ele pode ser imprescindível numa disputa de Libertadores, onde ele já ganhou com o Internacional. Com certeza. Aliás, o Edinho jogou tudo.
É um grande vitorioso. E que legal que o Edinho segue conosco aqui. O goleiro Alisson é seleção e está falando sobre a disputa pela titularidade na seleção brasileira. O que representa para ele mais uma convocação? Acompanhe. Representa muita luta, muita dedicação de mim, dos meus companheiros. Agradeço a Deus mais uma vez por ter a oportunidade de defender o Brasil, a nação. Agradeço aos meus companheiros também que estão lutando no dia a dia aqui comigo. Todo o pessoal que trabalha comigo também, a comissão. Representa muito para mim, para minha família, para minha carreira. Independentemente se irei jogar ou não, isso aí já não cabe a mim, cabe ao Dunga. No Brasil, hoje a gente tem uma disputa muito boa pela posição. Existem grandes goleiros no cenário nacional atuando no Campeonato Brasileiro e também alguns goleiros jogando no exterior. A luta vai ser muito intensa, mas eu vou dar sempre o meu melhor para mostrar que eu tenho condições de vestir a camisa da seleção, assim como eu fiz aqui no Inter. Não precisei de ninguém para jogar aqui. Sempre lutei pelo meu espaço, sempre busquei o meu espaço, e eu sempre vou fazer isso. Vou chegar na seleção, vou dar o meu máximo nos treinos para provar que eu tenho condições de jogar assim, de vestir a camisa da seleção. Merecido, tem personalidade e tem respaldo. Ontem o Luiz Carlos Reck entrevistou aqui na Rádio Bandeirantes o preparador de goleiros da seleção brasileira e talvez o maior goleiro da seleção da história, Cláudio Taffarel, e ele falou, olhem o que ele disse a respeito do goleiro do Internacional, Alisson. Você acha que o Alisson um dia poderá ser Taffarel, um dia poderá ser Manguita Fenômeno, ou até superar vocês, hein, Taffarel? Nessa vida aí tudo é uma superação, né? Quem tá tendo essa oportunidade agora quer sempre não bater recorde, porque eu acho que o Alisson não tem essa vontade, esse desejo de querer superar ninguém para ser melhor, mas somente para mostrar que tem condições. E chegando na seleção ele está prontíssimo, né? E eu tenho esse privilégio de trabalhar com ele e ver que realmente tem uma qualidade muito grande. É um goleiro seguro, um goleiro muito técnico, sai bem do gol, faz umas defesas em treinamentos impressionantes, né? Então a gente está bem tranquilo com o trabalho dele, está bem feliz e acho que vai ser o grande futuro da seleção brasileira, com certeza. O Alisson é o titular da seleção brasileira? Vai seguir como titular, Taffarel? Olha, terminou, né? Terminou essa última partida contra a Venezuela como titular. Fez um bom jogo, fez um jogo seguro. Acho que agradou bastante o Dunga. A mim já vinha agradando nos treinamentos, mas acho que agradou pela maneira como ele se comportou dentro do jogo contra a Venezuela. Agora, mais do que isso, eu não posso te dizer, né? Como disse, o Dunga não só convoca, mas também como escala, né? Então, a gente não tem nada para falar do Gerson, sinceramente. Acho que não deixou a titularidade por incompetência dele, ou por falhas. Eu acho bem pelo contrário, jogou sempre bem. Somente houve uma troca no goleiro, porque realmente o Alisson vinha fazendo treinamentos impressionantes, né? Mostrando assim, uma performance muito grande, né? Uma qualidade impressionante nos treinamentos, né? Isso aí fez com que houve essa troca. Não quer dizer que o Gerson hoje é reserva, ou que o Alisson é titular. As coisas estão em abertas ali na frente, né? É um respaldo de peso, né? Eu fico ouvindo o Taffarel falar e eu fico me lembrando de algumas pessoas que simplesmente quisiam acabar com a carreira do jovem futuroso. Né, Daniel? Teve uma outra pergunta do REC. O Ribeiro, se isso vai te fazer feliz, tu pode lembrar todo dia. Se o Alisson será Taffarel, e o Taffarel disse que, olha, na técnica, nos treinamentos, ele já superou. E ele disse mais. Meu Deus. Ele disse isso também, Chico. E ele disse o seguinte, que hoje o futebol exige mais dos goleiros. O futebol é jogado com mais velocidade. O goleiro tem que ter outros atributos, que ele, na época, não precisava ter. Então, no cômputo geral, o Alisson hoje já estaria, segundo o Taffarel, à frente dele. Mas tem uma outra análise de um outro fenômeno do gol colorado. Benítez. Perguntei ao Benítez no preliminar. A sequência, a hierarquia dos bons goleiros do Internacional que já jogaram em seleção. Ele, Benítez, na Paraguaia, Fernandes na Paraguaia também, o Goicoechea na Argentina, o André no Inter, Inter na seleção, o Gilmar, o Taffarel e tal. O Manguita Fenômeno. Ele disse assim, Manga, com o Taffarel muito próximo,
Depois pode Klemer, ser qualquer... não? O Klemer também. O Klemer jogou na seleção também. Depois pode ser qualquer outro. E o Alisson eu não vou colocar em nenhuma graduação, porque pode passar de todos nós. Que loucura, hein? Benítez também disse. É a idade do Alisson surpreende também. Ele tem só 23 anos. A mesma que o Tafarel tinha quando foi titular da seleção. Que loucura, A né? mesma. E a gente vê o Tafarel, ele posta fotos com o Alisson lá, ele tá abraçando a causa e tá espantado pelos treinamentos O Alisson dele. é demais, né, Daniel? E o bom é que ele não é enfeitado, Ribeiro. O bom do Alisson é que ele não se enfeita nem com os teus elogios. É verdade. Tu vê, né, E ele é muito, muito centrado. Parabéns ao Alisson, merece. E a gente fica na torcida aqui porque é um grande cara, é daqui, é da aldeia, criado no Inter e pode fazer história na seleção. Deixa eu falar o lado tricolor aqui. O Ribeiro tá tentando me atingir. O Ribeiro tá tentando me atingir porque eu era um crítico do Alisson. Ele era um Mas tu já reconheceu a hora. Não, eu reconheci. Agora, se isso for te deixar feliz, Ribeiro, pode lembrar todo dia, não tem problema. Agora que é o lado... Quero que tu fique bem, meu Ribeiro, o lado azul do Rio Grande diz O assim, lado azul. tomara que ele continue titular da seleção e do Inter, porque em 2 Grenais ele tomou 9. Poxa, Ele tomou mais do que o Marcelo Groi ao longo de todo esse tempo nos Grenais, acho. Não. O Marcelo andou tomando goleadas é que o também. Marcelo tá desde 2006 joga Grenal. Mas aqui, ó... O Tafarel sofreu com isso também, né? Lembra o efeito Jorge Velho? Eu ontem também perguntei pro Tafarel sobre a importância dele na história do Inter e da seleção. Da seleção, sim. Do Inter eu não ganhei nenhum título. Aí eu disse assim... Ganhou um turno uma vez. Mas fosse fenômeno, 2 vezes o Inter com um time fraco foi vice-campeão brasileiro, fruto desse goleiraço. E foi terceiro da América, também fruto do Tafarel. Claro, os outros contribuíram, mas o Tafarel fechava o gol. O problema do Tafarel era o Jorge Velho. Jorge Velho. Jorge Velho. A gente segue falando do Internacional e voltando num assunto que volta e meia gera polêmica, porque o D'Alessandro, ele está de volta ao time, mas a gente não sabe se ele começa o jogo, provavelmente no banco de reservas. E aí tem gente que fala que o D'Alessandro não jogou esse ano, aquela coisa toda. Pois bem, ele disputou 9 jogos com a camisa do Internacional no Brasileirão, em que o Inter jogou 31. Não atuou, portanto, em 22 jogos. Nesses 22 jogos sem D'Alessandro, é bom a gente fazer um esclarecimento, né? O Inter jogou com o time reserva durante 6 jogos. Como o D'Alessandro é titular, ele não poderia atuar. Na época do rodízio de pizza. Ele teve uma lesão no dedo, né? Por conta, não pode jogar lesionado, enfim, ficou de fora por mais 6 jogos. A hérnia de disco tirou o D'Alessandro por conta de 7 partidas. Teve o nascimento do filho, em que ele realmente aí pediu um afastamento, e aí desfalcou o Inter por um jogo, e ele foi poupado, preservado em apenas 2 partidas. Então, só para esclarecer aí que se ele está lesionado ou o Inter está jogando, deixa eu terminar, Ribeiro, se ele está lesionado ou o Inter está jogando com o time reserva, ele não tem como jogar mesmo. O D'Alessandro não tem como jogar machucado ou no time reserva, já que ele é titular. E aí 3 jogos ele realmente desfalcou o Inter por preservação, o pedido e tal. Tá. D'Alessandro de 22 jogos, o Ribeiro Neto, D'Alessandro não atuou 13. 13. De 22 ele não atuou 13. E aí? Só com 2 lesões. Pra ver como tu é injusto com o D'Alessandro. Que injusto, ele não jogou. E vocês querem Mas não jogou por quê? Pegar o cara tem acabou de ver por que ele não jogou. hérnia de disco e uma fratura, Ribeiro. Bom, então tu tem que comparar com o Marcelo Groy também. O Marcelo Groy desfalcou o Grêmio por 17 jogos. A pergunta Não, ele jogou apenas 17 A jogos. pergunta que se impõe é o seguinte, é bom ter o D'Alessandro ou não? Não, Só isso. Ainda é. Acho que até o final do ano tá bom. Então já está respondido. Não, o Ribeiro, eu acho assim, ó, o problema é que tu... É que se comete uma má injustiça, não vontade. é injustiça. É uma má vontade. O Inter Foi te precisava apresentado do um dado. Não. Foi te apresentado... Ele. Bom, mas por culpa dele? Eu estou dizendo de culpa, ninguém tem culpa de nada nessa então, vida. Ribeiro... Entendeu? Não, algumas pessoas têm culpa, sim, tem verdade, responsabilidade. é verdade. Não é o caso dele. Pô, Se ele para esteve aí, cara. lesionado ou esteve com o time reserva, o time reserva atuou e ele é titular, Primeira bom, coisa, como é que ele ia jogar? pô, tu tem que Mas interpretar. eu não estou reclamando, eu só estou dizendo um fato. Me apresentaram um fato e eu estou dizendo, muito ruim esse fato, né? Não, mas é que tu tá tentando forçar Há um uma esforço situação. no programa para proteger o D'Alessandro. não tem proteção Vocês nenhuma. não precisam proteger o Não tem D'Alessandro. proteção nenhuma, estou te apresentando dados, só isso. Para com essa bobagem, tu é um cara inteligente, tu tem argumentos, né? Aqui, que argumentos não, irrasteiros, tu vem nessa... Não vem com esse Tu tem argumento melhor do que não esse. vem me enrolar. 22 jogos, 13 ele não Tu jogou. pode ser melhor que isso, Daniel. O que eu tô louvando no Internacional, Pode ser melhor que isso. o Inter está cumprindo o que o Argel prometeu. Vai colocar o Sacha na reserva, vai colocar o D'Alessandro na reserva. O Juan está voltando, não está poupando mais ninguém. O Inter, depois que o Argel chegou, não poupou mais ninguém. Depois do intervalo, tem mais os donos da bola aqui na banda. Até já.
O intervalo. A Manuela Ramos traz o que caiu nas redes sociais aí nos últimos dias com a boleirada. Vamos lá. Tem foto que às vezes não dá nem para explicar. Olha aí o Cristiano Ronaldo sentado em cima de sua Ferrari. Vitinho postou uma foto com o colega Wellington. Marcelo Oliveira foi com a esposa assistir a aula de natação do filho. Essa é uma das camisetas da coleção de roupas do Valdívia. O guerreiro imortal André Lima andou relembrando seu último jogo pelo Avaí. Tafarel compartilhou uma foto no banco de reservas do Galatasaray na partida contra o Benfica pela Champions League nessa semana. O ex-gremista Souza comemorou a vitória do Fenerbahçe sobre o Ajax pela Europa League. E o estilo desses dois, Neymar e Daniel Alves, sempre com looks que dão o que falar. Teve bastante gente comemorando a convocação para a seleção brasileira. Colorado estava com saudades de jogos no Beira-Rio? Amanhã tem Inter e Joinville. Muito bem, a gente vai para o intervalo. Lembrando que neste sábado tem Band Motores. Olha o recado do César Bresolini. Olá, campeões dos donos da bola. Band Motores, deste final de semana, vamos conhecer os Mercedes, os luxuosos carros Mercedes que ganham versões esportivas através do AMG. Também vamos ver os luxuosos importados da Kia Motors e ainda o Ford EcoSport que ganha câmbio automático. Tudo isso no Band Motores neste sábado, 9h30 da manhã, aqui na TV Band. João Batista, fecha com as informações. Chico Garcia, Fabinho, 28 anos, volante, segundo volante na realidade, e lateral direito. É o novo reforço do Inter para 2016, indicação do técnico Argel Fux. Estava no Figueirense, termina o contrato. Fabinho, segundo volante, 28 anos. Olha aí, sinal de que o Argel segue o trabalho. Né? Aí é que tá, rapidamente, né? O Argel indica um jogador para o ano que vem, então o Argel está garantido para 2016. É uma dedução que não é tão lógica assim, né? Se terminar muito mal o ano, pode dizer... cair mesmo se indicando. Diego Aguirre trouxe 3 ou 4 e foi embora. Tem informação sobre o Jeromel aí, João? E hoje mais cedo com o presidente do Santos, ele confirmou que pediu uma troca, tentou uma troca entre Galhardo por Jeromel, Jeromel por Galhardo. Ele sabe que o presidente Romildo não vai aceitar, mas a negociação vai acontecer, o Galhardo fica aqui no Grêmio, ele garantiu. Rapidinho, Rec, preliminar. Amanhã com Luiz Henrique Nunes e André Krieger. Vamos falar bastante de política, mas também de futebol. 11 da manhã aqui na tela da Band, a gente volta segunda, 1 da tarde. Tchau!